Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Você que está em uma necessidade, em um problema, você que está num leito de enfermidade, você que está doente, talvez até mesmo desenganado ou desenganada pela medicina. Você que está lutando, batalhando contra uma doença, contra uma enfermidade, um problema que você não vê solução, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus a seu favor. Jesus declara: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então, se você ouve a palavra, você pode crer, porque a palavra de Deus proporciona a fé no seu coração para você receber a bênção que você necessita. Esteja conosco e dentro de alguns instantes estarei orando por você na cadeia da prece poderosa. Na carta aos Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo escreve: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O apóstolo Paulo está colocando a necessidade de que Israel, todo Israel, pudesse aceitar, receber esta graça de Deus que nos foi concedida na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 deste capítulo 11 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas e derribaram todos os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. O apóstolo Paulo está colocando a graça de Deus que se manifestou, como escreve na carta a Tito, capítulo 2 de Tito, no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado
trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, não há mais distinção, como havia no Velho Testamento judeu. Os judeus tinham a prioridade com Deus dentro da aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar a sua descendência, mas na mesma aliança, Deus também fez aliança de abençoar a todas as nações da terra. E foi por Cristo, através de Cristo, também judeu, que Deus cumpre a sua promessa. E Jesus veio primeiramente para o seu povo, para os judeus, que o rejeitaram como Messias, como o Salvador. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui neste capítulo 11 da carta aos Romanos, que ele, pessoalmente, sendo israelita, que foi alcançado por esta graça de Deus para ser apóstolo entre os gentios, mas mesmo assim, ele estava lutando, batalhando para salvar os da sua raça. Ele não estava sem conhecimento de que a graça de Deus estava sendo manifestada a todos os homens. Por isso agora ele estava como apóstolo dos gentios, mas também empenhado em ganhar os da sua própria raça, que ainda não haviam recebido, aceitado esta graça de Deus. Neste versículo 5, ele diz: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Que resto foi este? Porque nem todos os israelitas receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja de Cristo, ela começou em Jerusalém, ela começou com os judeus, ela começou com os israelitas, ela teve início com os israelitas, com os proselitos, aqueles que estavam ali em Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, quando aqueles discípulos de Jesus, que eram quase em número de 120, que desceram sobre eles o Espírito Santo em forma de língua de fogo, e eles passaram a falar em línguas estranhas, línguas que eles não conheciam. Eles eram galileus, eram de pouca cultura, mas de repente eles passaram a falar em línguas que eles não conheciam. Mas havia ali em Jerusalém representantes de todo o mundo da época, estavam ali naquela festa de Jerusalém, e que falavam outras línguas que eles galileus não falavam, e eles receberam uma mensagem, através das línguas estranhas, que aqueles discípulos falavam, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. E é por isso que quando Pedro se levanta e traz a sua mensagem, inclusive condenando os líderes religiosos, que eles haviam crucificado o Senhor da Glória, Pedro, na sua mensagem, mostrando que Cristo estava vivo, ressuscitado, e que aqueles varões que estavam ali falando em línguas, no poder do Espírito Santo, eles não estavam embriagados, como muitos estavam imaginando e pensando, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E por isso, a resultante da mensagem de Pedro naquele momento, foram que quase 3.000 almas aceitaram receber a Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, e se tornaram discípulos. Eles voltaram para a sua terra, voltaram para as suas nações com esta mensagem: o Messias chegou, Cristo, o Filho de Deus, nos salvou
e passaram também a pregar esta mensagem da graça de Deus, estendida a todos os homens. É isto que Paulo está colocando a Tito, que esta graça de Deus em Cristo foi estendida a todos os homens, e agora não havia e não há nenhuma prioridade aos judeus, porque eles também precisam aceitar, receber esta graça de Deus para serem salvos. Por isto, a batalha do apóstolo Paulo era esta: em toda a cidade que chegava, ele se dirigia a uma sinagoga. Sinagoga era um local de adoração dos judeus, aonde os judeus estavam estabelecidos. Também se estabelecia uma sinagoga, e nesta sinagoga toda a ação a respeito de Deus, da palavra de Deus, ela estava aberta para ser anunciada nas sinagogas. Não somente a lei de Moisés, não somente os ensinamentos de Moisés, que era a prioridade do judaísmo, dos judeus, mas também todo assunto referente a Deus e a sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, em toda a cidade que chegava, ele se dirigia a uma sinagoga para mostrar aos judeus que ali estavam e também aos demais gentios que ali participavam, que agora Cristo, a graça de Deus, havia se manifestado a muitos homens. Muitas vezes Paulo foi expulso da sinagoga porque ele trazia esta mensagem desta graça de Deus, e muitos judeus radicais não aceitavam isto. Por isto, aonde Paulo estava, em cada cidade que ele estava, havia um grupo de judeus que o perseguia, porque ele era considerado pelos judeus como um traidor da nação, porque ele pregava e ensinava aos gentios e aos judeus que se convertiam, que não mais necessitavam guardar os preceitos da lei de Moisés. Porque Cristo, como escreve na carta aos Gálatas, ele cumpriu toda a lei. Não havia mais necessidade de prática da lei. Por isto é que Paulo era perseguido, porque mesmo os judeus que abraçaram a fé em Jesus, eles ainda não haviam desvinculado do judaísmo. Eles continuavam numa prática de judaísmo. E esses judeus que se convertiam, eles passavam a levar a mensagem para outros judeus, que convertidos, até para os gentios, que eles deveriam guardar os preceitos da lei, que eles deveriam circuncidar seus filhos, como a lei prescrevia, eles deveriam guardar o sábado, porque o sábado era o ápice da lei. Antes de Jesus efetuar a obra na cruz do Calvário, antes que Jesus rendesse o seu espírito, e a obra que Cristo realizou foi aceita, recebida por Deus. Por isto que quando Jesus rende o seu espírito, nos é relatado nos evangelhos que o véu do santuário, o véu do santo dos santos, aonde o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano para oferecer o pecado a favor de todo o povo de Israel, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, numa demonstração de que a obra de Cristo foi perfeita, e agora não havia mais necessidade de que o sumo sacerdote fizesse aquele sacrifício, apresentasse aquele sacrifício de animais, de sangue de animais, para a remissão do pecado de todo o povo. Agora é Cristo. Então agora o povo precisava se voltar para Cristo. Tanto é que o santuário, no ano 70 da nossa era,
ele foi destruído pelo general Tito do Império Romano. Foi destruído o santuário. Como Jesus declarou e registrou o evangelista Mateus no seu evangelho, capítulo 24, quando os discípulos mostram a beleza do santuário para Jesus, e Jesus lhes declara que ali não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 isso se cumpriu, o santuário foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Tanto é que nos nossos dias os muçulmanos alegam que ali nunca houve santuário. Ali no Monte Moriá, aonde Abraão foi oferecer o seu filho Isaque como sacrifício para Deus, provando a sua fé, naquele local é que foi levantado o templo. O primeiro templo foi levantado por Salomão, que Davi idealizou, e depois esses templos foram destruídos, reconstruídos, e depois agora este outro templo, o Herodes, para agradar o povo, também reconstruiu um templo, e esse templo era o orgulho dos judeus, e Jesus lhe declarou que ali não ficaria pedra sobre pedra, porque a graça de Deus havia se manifestado em Jesus Cristo, e agora esses sacrifícios seria sem nenhum valor, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Nos dias de hoje, muitos cristãos, gentios, estão guardando pelas heresias as práticas da lei de Moisés, que é contrário ao Evangelho, é contrário à obra que Cristo realizou. Muitos estão fazendo movimento em prol do judaísmo, estão introduzindo o judaísmo dentro das igrejas, estão negando a Cristo, negando a fé, negando a obra em Cristo. Esta obra que Paulo estava batalhando aqui, olha, para salvar os seus patrícios, para salvar os judeus, para levá-los a Cristo. Por isso que ele declara, assim pois, versículo 5 do capítulo 11 de Romanos, assim pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. A eleição da graça foi para todos os homens, mas nem todos os judeus, os israelitas, aceitaram a Cristo. Por isso, aqueles que não aceitaram, eles ficaram de fora. E Paulo estava batalhando para que eles fossem alcançados. Porque, diz Paulo no versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, as obras da lei, elas não têm mais nenhuma validade, declara Paulo, nem mesmo para os judeus, muito menos para os gentios. Você que me assiste nesta hora, se você está sendo envolvido ou envolvida com doutrinas voltadas ao judaísmo, voltadas às práticas da lei de Moisés, fuja, corra, você está sendo enganado, você está sendo enganada. É o próprio apóstolo Paulo que declara que se estas práticas tivessem algum valor, a graça de Deus já não seria mais graça, ou seja, Cristo não teria nenhuma representatividade. Você que me assiste nessa hora, você quer que Cristo tenha representatividade na sua vida ou não? Se você quer, você precisa abraçar esta fé, esta graça de Deus que é em Cristo. Paulo, sendo ele israelita, que teve um encontro pessoal com Cristo, batalhou com seus patrícios para que eles viessem a Cristo, abandonasse as obras da lei, abandonasse o judaísmo e abraçasse a graça de Deus que é em Cristo Jesus. Por isso, você não pode deixar esta graça que você recebeu em Cristo
para receber esses falsos ensinamentos, desses falsos mestres, desses falsos profetas que estão levando você a perder a bênção da sua salvação. No capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui Paulo fala sobre Adão, o primeiro homem, pecou e trouxe o pecado para toda a raça humana. Trouxe a morte, inclusive, para toda a raça humana. Mas a graça de Deus, diz Paulo, é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, não sobre todos, porque a graça de Deus, ela superabunda, é sobre aqueles que aceitam, que recebem a Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da sua alma e se tornam um discípulo de Cristo. Faça isto e você será uma vida vitoriosa. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, nesta Tua palavra, Senhor, toca poderosamente neste coração, nesta mente, nesta vida, para que se voltem para Ti, para os princípios da graça de Deus que é em Cristo Jesus, passa a virtude do Teu poder, Senhor, dá a bênção, remove barreiras, remove empecilhos, todo espírito da incredulidade, todo espírito de dissensão, todo espírito de heresia, eu repreendo e desfaço agora, em o nome do Senhor Jesus, para que esta vida, esta alma preciosa aos Teus olhos, Senhor, possa voltar para Ti, para a Tua palavra, para o Teu nome santo e glorioso. Visita, Senhor, nesta hora, aqueles que estão em aflição, que estão em angústia, em problemas, ó Deus, dominados pelo poder do vício, das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, ó Deus, estes vícios, Senhor, que tem destruído esta vida, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo o espírito do vício, o espírito de amarração, eu ordeno ser desfeito agora, quebrado, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, aqueles, Senhor, que até já estão mal, perderam, Senhor, o sentido do seu viver, Senhor, estão pensando, Senhor, em morte, em destruição da própria vida, eu repreendo agora, espírito de morte, espírito destruidor, sai desta mente agora, sai desta mente agora, em nome do Senhor Jesus, que esta mente seja, ó Deus, restabelecida, toca agora com a Tua bênção, por sobre aqueles que estão enfermos, doentes, ó Deus, problemáticos, toca, passa a virtude do Teu poder, para que haja cura, haja saúde, haja libertação, haja a Tua bênção, no Teu santo nome, ó Cristo, eu oro por sobre esta casa, por sobre este lar e por sobre esta família e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.